Então, vamos analisar aqui essas misturas, tá bom? Na quinta questão, ele nos mostra duas misturas. Uma das misturas, ela é formada entre areia e água. Então, eu coloquei aqui um recipiente. Nesse recipiente, eu vou adicionar areia e água. O que vai acontecer quando eu adicionar aqui esses dois componentes? Então, o que foi que aconteceu? A água não se misturou com a areia, porque a areia não dissolve na água, tá certo, gente? A segunda mistura, pessoal, ela vai ocorrer entre o sal de cozinha e a água. Após a mistura, o que vai acontecer, gente? Então, nós sabemos que o sal se dissolve na água, né? Então, a água, ela vai cair no recipiente e o sal vai cair no recipiente. Entretanto, o sal vai se dissolver na água, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, a gente constitui uma mistura heterogênea. Nesse outro exemplo, nós temos uma mistura homogênea, tá? E a questão diz assim, gente, continuando aqui, ó. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em um funil com papel. E em seguida, o líquido resultante, filtrado, foi aquecido até a sua total evaporação. Então, após aqui, gente, essa mistura, ela foi submetida a uma filtração. Foi colocada em um recipiente com funil. Pessoal, quando eu adicionar essa mistura aqui no funil, aqui tem um papel, né? Quem é que vai ficar retido no funil e quem é que vai descer para o recipiente? Então, a areia, ela vai ficar, ó, ela vai ficar aqui retida no filtro e a água, ela vai descer para o outro recipiente, tá certo? Então, aqui a gente já conseguiu separar a areia da água através da filtração. No segundo exemplo, a questão diz que também foi colocado em um filtro. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, ao colocar essa mistura aqui de água com sal no filtro, o que vai acontecer, gente? Como o sal se dissolveu na água, ele não vai ficar retido no filtro. E toda a mistura vai cair aqui, ó, no outro recipiente. Ou seja, a filtração não consegue separar a água do sal, porque a filtração ela só é utilizada para misturas heterogêneas. E a água e o sal é uma mistura homogênea. Por último, diz aqui, ó, em seguida, o líquido resultante filtrado, ou seja, pessoal, esse líquido que sobrou aqui, ó, após a filtração, foi aquecido até a sua total evaporação. Então, esses dois líquidos são colocados sobre uma chama, tá? Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma chama. Então, vai começar a aquecer esse líquido. E o que vai acontecendo com esse líquido, gente? Uma hora ele vai entrar em ebulição e vai começar a evaporar, tá certo? Pessoal, o que vai resultar dessa primeira mistura aqui, ó? Lembrando que aqui nós tínhamos água e areia. A areia ficou retida aqui no filtro e aqui ficou somente água. Quando essa água toda evaporar, o que vai sobrar no recipiente? Nada. Toda a água vai para a atmosfera em forma de vapor e não vai sobrar nada no recipiente. Entretanto, nesse outro caso, a gente viu que a água e o sal passaram pelo filtro e nada ficou retido. Ou seja, aqui eu ainda tenho água com sal. Quando essa água evaporar,
O que vai ficar no fundo, gente? Vai ficar no fundo o sal. Por quê, gente? Porque o sal, ele evapora em altas temperaturas, tá? Então, a água evapora e o sal vai ficar retido. Então, vamos ver o que é as perguntas aqui, né? Letra A e letra B. Letra A. Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel, gente, após a filtração? Então, a gente viu que na mistura 1, aqui, ó, a areia ficou retida no papel após a filtração. Então, a letra A pergunta: qual mistura deixou um resíduo no papel após a filtração? Aí a gente responde: a mistura 1. E continuando a pergunta: o que era esse resíduo? Então, o que ficou retido aqui, ó, nessa mistura 1 foi a areia, né? Letra B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação? Esse caso aqui, gente, ó, nesse e nesse. Em qual dos casos, em qual das misturas, após a evaporação, ficou um resíduo sólido no fundo do recipiente? Nós vimos que foi entre a mistura da água e do sal, né, gente? Que aqui, ó, após a evaporação dessa mistura aqui, a água evaporou e o sal ficou no fundo. Então, em qual caso apareceu um resíduo sólido? A mistura 2. Continuando. O que era esse resíduo? O sal. Ok?